Cobrar ou não cobrar o orçamento? Eis a questão. E aí tem gente que fala que tem que cobrar, tem gente que fala que não tem que cobrar, tem gente que cobra, tem gente que não cobra, tem uma série de coisas aí que tem que ser levado em consideração quando o assunto é fornecer um orçamento para a prestação de serviço aos nossos clientes. No GBPFS de hoje, você vai entender de uma vez por todas se você pode ou não cobrar sobre o orçamento. Então vamos lá. A primeira coisa que precisa ficar muito claro é que sempre, beleza? Sempre o cliente vai ser protegido em uma relação de negócio, tá? Quando a gente está comprando alguma coisa, a preocupação maior sempre é se o cliente será ou não lesado, se o cliente está sendo ou não enganado. Isso a gente tem que sempre pensar e levar em consideração. Ah, William, mas o que isso tem a ver com cobrar ou não cobrar o orçamento? Tem a ver que tem uma certa norma, uma certa regra, quando o assunto é orçamento e preço de serviço prestado. Então, a gente precisa levar muito em consideração essas regras, tá? Na hora de fazer esse tipo de serviço. Na hora que você vai fazer o seu serviço, você precisa estar muito bem ciente do que você pode e do que você não pode fazer. E quem permeia tudo isso, parece quem permeia não, né? Quem dá aí para a gente essas orientações, se pode ou se não pode fazer, é o Código de Defesa do Consumidor, ou como muitos gostam de chamar, CDC, tá? Que é o Código de Defesa do Consumidor. Então vocês estão vendo aí na imagem que eu usei como base o Código de 2023, você fala 2003, mas tudo bem. O Código de 2023, que tem algumas leis complementares, tem algumas outras informações, tá? Eu usei ele porque é o código do Procon daqui de São Paulo, beleza? Então, como eu moro em São Paulo, usei o código do meu estado. Ah, William, mas eu não estou em São Paulo, então você vai procurar o CDC do seu estado, beleza? Cada Procon tem o seu site, beleza? Então você entra lá, tem o manual certinho, baixa. Eu usei esse daqui para ficar mais fácil de eu explicar para vocês o que acontece e ter como base aí algumas informações, certo? Então, dito isso, você tem que ter noção do que acontece dentro do Código de Defesa do Consumidor. Ele é um código criado para proteger todos os direitos do consumidor dentro da relação de consumo, compra, venda, aluguel, beleza? Então serve para isso. E o Procon, que é o órgão responsável por isso, criou esse documento e vem atualizando ele constantemente. E para a gente começar, a gente precisa entender primeiro um código específico, aliás, um artigo específico que está dentro do Código de Defesa do Consumidor, que é o artigo 39, que está dentro da seção 4, que fala de práticas abusivas. Ah, William, mas tem um artigo que fala do que não pode ser feito e se for feito é abuso. Sim. E aí vocês estão vendo aí, ó, que tem vários artigos embaixo, vários, o pessoal chama de inciso, mas tem várias outras cláusulas aí embaixo do artigo 39. E o artigo 39 nos diz que é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas. Beleza? Então não pode ter prática abusiva. Primeira delas, condicionar o fornecimento do produto ou do serviço ao fornecimento de um outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos. Vamos traduzir no popular. Você não pode fazer venda casada. O cliente ele não é obrigado a comprar com você o serviço de instalação e a manutenção. Você não pode obrigar ele a vender, a ele comprar desse modo, porque é venda casada. Então, assim, o cliente só tem a instalação se ele comprar a manutenção. Não. Ah, William, mas tem gente que faz isso. Faz, está fazendo errado. Tem um modo certo de você fazer isso. Tá bom? Aí tem um outro artigo aqui que eu acho muito legal, que é o terceiro ponto, tá?
enviar ou entregar ao consumidor sem solicitação prévia, qualquer produto ou fornecer qualquer serviço. Vou dar um exemplo claro disso aí. Você foi lá na casa do cliente para fazer uma manutenção preventiva. Você identificou no meio da manutenção que o problema era no capacitor. Você foi lá e trocou o capacitor sem falar com o cliente. Você pode cobrar? Não. Ah, olha, mas eu troquei. Tá, você trocou, mas você não falou para ele que você ia trocar. Você não falou para ele que a peça estava com defeito. E aí você só trocou. Problema só seu. Beleza? Entendemos mais ou menos, né, o que não pode ser feito, tá? Vamos pegar um outro ponto aqui que também dá bastante gancho. Executar serviços sem a prévia elaboração de orçamento e autorização expressa do consumidor, ressalvadas as decorrentes de práticas anteriores entre as partes. Ou seja, você já vem fazendo um serviço para o cliente e o próximo serviço já está contemplado numa negociação anterior. Aí você pode seguir. Caso contrário, você tem que executar o orçamento, certo? E aí, agora a gente vai começar a entender se pode ou se não pode cobrar o orçamento pela visão do CDC e depois eu vou passar para vocês o que eu acho de mais correto. Então, no próximo artigo, que é o artigo 40, diz que o fornecedor de serviço será obrigado a entregar ao consumidor orçamento prévio, ou seja, o consumidor, o seu cliente, o meu cliente, o nosso cliente, tem que saber, antes de fechar o serviço, o orçamento com valor discriminado, separado por mão de obra, por material, por equipamento, tudo que vai ser feito para ele. Exemplo, a gente vai comprar uma instalação de um multisplit, tem que ter o valor do equipamento, o valor da sua mão de obra e o valor do material, tudo separado. Beleza? Porque o cliente tem o direito de saber isso, certo? Então vamos lá. O prazo, o seu orçamento tem validade de 10 dias, salvo se você estipular o contrário. Se não tiver nada escrito no seu orçamento, ele vale 10 dias. Tá? Se você escreveu, vale a data que você colocou no seu orçamento. Tá? E uma vez que foi aprovado, como diz aqui o item, o segundo parágrafo, tá? O contratante é obrigado a dar continuidade. Então, olha aqui, uma vez aprovado pelo consumidor, o orçamento obriga os contratantes e somente pode ser alterado mediante livre negociação das partes. Ou seja, assinou o contrato e viu que deu ruim, tem que sentar e negociar de novo. Ou assumir o prejuízo. Beleza? Dito isso, tem o terceiro parágrafo. O consumidor não responde por qualquer ônus ou acréscimos decorrentes da contratação de serviços de terceiros, não previstos no orçamento prévio. Ou seja, se você paga a sua equipe por fora, se eles são terceirizados, se você tiver custo a mais, o problema é só seu. Certo? Então é isso que precisa ficar claro, isso precisa ficar entendido. Então o cliente tem o direito de saber quanto é que vai custar. Certo? E aí muitos vão estar pensando assim, William, mas cara, às vezes o projeto é difícil, eu não sei como é que é a situação, eu vou precisar ir lá olhar o ambiente do cliente para entender se eu posso cobrar o que eu estou falando para ele agora nesse momento. E aí eu vou voltar num assunto que eu venho falando com vocês há pelo menos, tá? Pelo menos 3 anos. Que eu venho falando em treinamento, que eu venho falando em aula, que eu venho falando em live, que eu já falei aqui no YouTube, que é o padrão de serviço. Você precisa ter um padrão de serviço, tá? E quando eu venho falar de padrão de serviço, é como é o seu processo de instalação. William, todo mundo instala assim, todo mundo faz manutenção, mas cada um faz de um jeito, cada um tem um modo de fazer. Então precisa ficar claro no seu padrão de serviço, como que você faz a instalação da condensadora, como que você faz a instalação
da evaporadora, como que você gera os seus relatórios, como que você faz a entrega da sua instalação. Então, tudo isso tem que estar contido dentro do seu padrão de serviço. E isso precisa ficar muito claro para o cliente. E não só, aliás, não só para o cliente, isso precisa ficar claro para todo mundo da sua empresa. Só que para o seu cliente mais ainda. Sabe por quê? Porque a partir do momento que você mostra para ele qual é o seu padrão de serviço, tudo que sai fora do seu padrão, você precisa fazer uma visita para gerar o orçamento. Ah, eu quero algo fora. Olha, para fazer esse serviço aqui padrão, meu serviço padrão, custa tanto. Ah, mas é algo fora. Então, o senhor tem duas opções. Ou o senhor me manda um projeto, ou eu tenho que ir aí fazer uma visita, porque o serviço que o senhor quer é fora do meu padrão base de instalação. Beleza? E aí é passível de cobrança. Só que você precisa primeiro mostrar para o cliente quanto custa e o que você está entregando. Não só falar para ele assim, uma instalação de 9.000 com 3 metros de tubo custa R$ 1.000. Ele vai falar, tá bom. Aí você chega lá, é no sexto andar, entendeu? Você tem que ficar pendurado para fora, tem uma série de outras implicações. Não, o seu padrão de serviço tem que estar descrito tudo o que você executa, como a gente vai ver agora. Olha como é simples. Então, dentro do seu padrão de serviço, tem que estar qual é a distância padrão que você vai executar o serviço. Ah, eu faço instalação até 5 metros, eu faço instalação até 3 metros. Qual é a altura? Entendeu? Altura de escada até 2 metros. Você faz trabalho em altura? Qual o tipo de isolamento térmico que você usa? Você usa isolamento branco, você usa isolamento preto, você usa borracha elastomérica? Você passa algum outro produto para proteger o isolamento térmico? Você faz a instalação elétrica ou você deixa marcado para o eletricista do cliente executar? Qual o tipo de suporte que você usa? Você usa coxinha de borracha com parafuso, seu suporte de alumínio, suporte metálico, suporte plástico? O que você faz? Como que você coloca a condensadora? Você fornece um suporte especial? E como que você entrega a obra? Você faz relatório, você faz arquivo fotográfico, você orienta o cliente a fazer uso do controle, faz as principais e primeiras orientações. Então, tem uma série de coisas que vão determinar o seu padrão de serviço. E determinar o seu padrão de serviço impacta diretamente no preço e no valor que você vai passar para o cliente. Então, vocês começam a entender um pouco melhor. Você falou para o cliente que o seu padrão de serviço é esse aqui, ó. Você faz isso, 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 isso. E custa X. Não, William, mas o que eu quero não está nisso aqui que você está me oferecendo. Eu preciso de outra coisa. Então eu tenho que ir olhar, porque sai do meu padrão. E para ir olhar o que o senhor tem, custa X. E o senhor fechando comigo o serviço, esse valor é abatido do serviço que vai ser executado. Caso não, o senhor tem as custas do meu deslocamento. Porque senão vocês vão continuar indo na casa do cliente de graça para fazer orçamento. Às vezes ele é um cliente seu já fidelizado, é um cliente que é perto, ou está na sua rota de caminho. Tá? Você tem um trabalho para fazer e o cara está na sua rota. Aí é uma coisa. Agora, se você vai ter que se deslocar aleatoriamente para ir fazer esse serviço, aí convém jogar dessa forma e convém cobrar, tá? Um outro ponto que a gente precisa deixar muito claro é que, outra coisa que eu venho falando há muito tempo também, o seu portfólio, a sua apresentação serve como limitador e qualificador de cliente. Por quê? O seu portfólio vai ter lá todos os serviços que você executa. Se você descrever qual é o seu serviço padrão e colocar o valor, você acha que o seu cliente vai ficar te ligando para saber quanto que é uma instalação de 9.000? E o que você faz na sua instalação de 9.000? Não. Só que está lá dentro do seu portfólio. Está lá escrito. Tá? Exemplo, quem pega o portfólio da GB hoje sabe que os meus serviços têm personalização. Então ele sabe que não é um valor padrão.
A única coisa que é padrão na GB é o preço de visita técnica em obra. Isso é um valor padrão. O resto não é padrão, é personalizado. Então, de acordo com o que o cliente quer, eu gero o orçamento. Só que eu não preciso sair do meu escritório ou sair da minha casa para ir até o cliente. Eu faço isso remoto. Diferente de vocês que fazem instalação e manutenção. Vocês têm que ir até o cliente executar o serviço. E quantas vezes você não chegou na hora de fazer a execução do serviço sem olhar e o cliente virou e falou assim: eu quero a máquina pendurada aqui. E você levou coxinha de borracha, não tem suporte. Aí você tem que se deslocar, sair, comprar o suporte para voltar. Só que você já cobrou o valor da instalação. Entendeu? Então são esses detalhes que vocês precisam se atentar. Por quê? Quanto mais claro for o seu padrão de instalação, mais fácil fica de você negociar com o cliente e chegar no fechamento do serviço. Porque se está tudo claro, se está tudo bem explicado, o cliente não vai se opor a assinar o contrato e fechar o serviço com você. Aí vem o segundo ponto. Ah, William, mas eu não tenho um contrato. Então, acho bom você ter um contrato com cláusulas básicas para você não tomar prejuízo, tá? E antes que alguém fale ou pense, eu já tomei prejuízo por não ter cláusulas básicas no contrato no começo da GB. Eu tomei prejuízo num treinamento que eu não coloquei a quantidade de pessoas. Eram para 6 pessoas, o cara me chegou com 30. Beleza? Então, precisa ficar claro, tá? Quando isso fica claro, fica muito fácil. O cliente vai lá, assina o contrato com você e você resolve, faz todas as instalações, faz serviço de manutenção, tudo que tiver envolvido, você executa. Beleza? Mas lembra que tudo vai sair, a base do seu contrato vai sair do seu padrão de serviço. Se você não tiver um padrão de serviço, também vai ficar um pouco difícil você ter aí um bom modelo de contrato, certo? Não adianta você ter, isso acontece muito, não adianta você pegar um modelo de contrato de outra pessoa ou comprar um modelo de contrato se você não tem padrão de serviço. Você não vai saber usar o contrato e o contrato ele vai mais te prejudicar do que te ajudar. E você não pode esquecer de tudo que vai na instalação ou na manutenção, você precisa colocar no orçamento, tá? Ah, William, eu preciso mostrar para o cliente? Não, você não precisa mostrar para o cliente. Mas você precisa ter isso quantificado. Ah, você vai fazer um orçamento para instalar um multi-split. Quantos dias você vai demorar? Quantas pessoas vão ser empregadas para fazer esse serviço? Certo? O deslocamento já está contemplado? Então tem uma série de coisas que você precisa ter. E você precisa lembrar na hora de montar o seu orçamento. Também você precisa lembrar na hora de montar o seu padrão de serviço. Porque o seu padrão para fazer instalação de split é um, para fazer instalação de multi é outro, porque agrega outras coisas, e para fazer instalação de VRF é um outro, porque agrega mais outras coisas, são detalhes. Quando você vai instalar um split, você não precisa fazer startup. Quando você vai instalar um multi, você também não precisa fazer startup, mas só que você tem que olhar mais evaporadores e fazer outros tipos de verificação. Quando você vai fazer um VRF, você precisa ter o startup, e aí esse startup tem que ser agendado. O tempo que você cobrou do cliente para fazer a instalação do VRF, está contemplado o tempo que você vai precisar esperar para rodar a startup? Então, tem todas essas particularidades que vocês precisam colocar no seu orçamento. Lembrando que tudo isso vai sair da base do seu padrão de serviço. Porque se você tem um padrão de serviço que ele automaticamente mostra para o seu cliente o que ele está recebendo e quanto que ele vai pagar, se o seu cliente quer algo que está fora, ele já entende automaticamente que vai ser necessário a execução de uma visita técnica. E aí, meu querido, é você que vai decidir se você vai cobrar ou não para fazer a visita e gerar o orçamento. Chegamos ao fim de mais um episódio do nosso podcast GBPFS. Siga as nossas redes sociais, curta o conteúdo, inscreva-se e compartilhe com quem precisa ouvir
que você acabou de aprender aqui. Meu muito obrigado a todos e nos falamos no próximo episódio.